definição da qualidade vai muito de quem está usando o dado, né? Porque, querendo ou não, às vezes você pode construir modelos e coisas anatômicas e ninguém está usando. Você começa a monetizar o dado, você começa a perceber o quanto de errado está os dados da sua empresa, né? Mas tem mais de 23 dimensões para você avaliar a qualidade de dados. Então, assim, é um assunto bem extenso. Então, você avaliar por várias perspectivas. O dado sendo inserido e cadastrado é só o primeiro passo. Depois qual dimensão para mim é importante eu monitorar, criar regras, porque existe um investimento, né, como a Júlia comentou, 70 mil tabelas. Vou monitorar 70 mil? Será que eu vou monitorar só as mais utilizadas, só as mais críticas? Bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Ron, hoje é dia de trilha nova, cara. Trilha nova de dados? Trilha de dados. Sabe qual é o nome dessa trilha? Cara, acho que você comentou. Data Deep Dive. É um trava-língua. Quero ver quem Eu não me repete arrisquei isso. a falar porque ia falar errado. Data Deep Dive. Sabe quem sugeriu esse nome pra mim? Cara, eu não vou nem perguntar. Melhor não perguntar. Não, você não vai perguntar porque você sabe a resposta. Ela, a IA mais famosa do... ChatGPT? A Gabriela Passos Torres, minha redatora. GPT. Pegaram essa. E hoje, qual que é o assunto do nosso primeiro episódio da nossa nova trilha de dados, Ron? Hoje vamos falar de qualidade de dado. É um tema super relevante, apesar de ser algo tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, tão complexo e que acho que vale muito a pena estressar o tema. E eu estou muito curioso porque vai ser um tema muito bacana e hoje vai ser um dia fantástico porque acho que vamos falar muita coisa boa aqui. Também acho. Eu sou um cara que tenho minhas limitações em relação ao assunto. Estou empolgado para saber sobre essa disciplina tão importante que é da área de dados. Para falar com a gente disso aqui no PPT, eu estou com a Juline Luiz, que é consultora independente de governança e qualidade de dados. Tudo bem, Juline? Tudo bem, boa noite, meninos, tudo bem, como estão? Um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite, acho que vai ser um papo bem produtivo, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou farmacêutica de formação, procuro brincar de mexer com drogas, mas é mentira. Você era Drogas farmacêutica, lícitas. aí você parou de trabalhar para mexer com drogas. Exato, com drogas lícitas, farmacêuticas. Comecei na área de dados de saúde, fiz a transição, fiz engenharia de produção, trabalho com governança e qualidade, né? Atualmente eu estou na consultoria Salter, né? Faço consultoria independente também e atuo aí com a área de dados há mais ou menos uns 10 anos, né? Sempre em dados, em qualidade e governança, né? E é isso aí, vamos bater um papo bem legal aqui sobre o tema. Legal. Prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. E para complementar o nosso ponto aqui, Samuel Otero, que é Manager de Data Analytics no GCP, Google Cloud. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, Ron, Wellington, toda a equipe. Eu atualmente sou Manager de Data Analytics no Google Cloud, no time de Professional Services, que ajuda os nossos clientes a construírem plataformas de dados no Google. Temos várias disciplinas, né? IA, infraestrutura, aplicação, segurança, e a gente presta consultoria também para vários clientes também no mercado para ajudar a usar o melhor da nossa plataforma, né? Eu estou aqui, obviamente, não só como profissional aqui do Google, mas profissional de mercado, né? Todas as minhas opiniões aqui não representam a opinião do Google necessariamente. Então, quero deixar bem claro isso, porque vai ser um papo mais aberto, né? mais soft. E atuo no mercado também já desde 2013 com Big Data, desde 2010 com dados. Já passei por um setor financeiro, por outras empresas de nuvem também. E também tive a oportunidade de dar aula também em algumas faculdades aí, no MBA de pós-graduação e de Big Data Analytics, de 2014 até 2013. Então foi uma jornada muito bacana para ajudar muita gente aí a entender um pouco mais da área de dados. E eu estou agora com mentoria profissional na área de dados, ajudando profissionais a ingressar na área de dados ou alavancar sua carreira na área de dados desde 2020, focando nisso. E desde o ano passado eu estou focando 100% do meu tempo
extra, né? Que eu tenho um tempo um pouco a mais, eu não sei como, né? Na mentoria. Então, eu tô usando na mentoria na SCDA. Quem quiser acessar aí, fica um jabá aí que eu já combinei. scda.com.br, que a gente ajuda os profissionais também a fazerem mentoria de dados. Eu sou um dos mentores lá, tem vários outros profissionais lá também, é bem legal também ajudar. Quem ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Poxa, então, pode acessar aqui e conferir o trabalho de mentoria. E sabe quem mais vai participar desse episódio, Ron? Tem mais um convidado? Tem mais milhares de convidados. Você que está ouvindo a gente, você também é nosso convidado. Sim. E, por favor, participe, interaja conosco, deixe o seu comentário aqui. A gente consegue ver em qual momento você fez o comentário. Se você ficou com alguma dúvida, quer mandar para os nossos convidados aqui, que eles vão responder com o maior prazer. E a gente sempre dedura o LinkedIn deles aqui na descrição. Você pode ir lá e pentelhar também. Tá? Mas participe, comente, deixe o seu like e também tem uma coisa chamada progressão geométrica, Ron. Sabia disso? Não. Sabe o que significa? Se cada um que está ouvindo o episódio indicar esse episódio para alguém que não conhece o PPT, significa que no próximo episódio a gente pode dobrar a nossa comunidade. E nesse segundo episódio, se aqueles que foram indicados e os que já conheciam também indicar para mais uma pessoa, a gente pode quadriplicar a nossa comunidade. Então, compartilhe esse episódio. Você tem aí um minutinho para fazer isso antes de a gente começar o episódio. Então, obrigado pela sua recomendação. E seja membro também do canal. Tem isso. Agora tem um monte de coisa, né, Roberto, falando no começo. Cara, tô super contente porque, cara, como tá evoluindo. Eu tô tentando ser blogueirinho, viu? Tô tentando fazer todo o script do influencer, o nerd influencer, já viu isso? Boa, aí ó, isso é uma boa sacada, cara. Você pode ser membro do nosso canal e contribuir aqui de alguma forma, se a gente contribui também com você na sua vida profissional. E se você for nosso membro lá no YouTube, você corre o risco de vir aqui tomar uma cerveja com a gente, conhecer o estúdio e participar de uma gravação ao vivo conosco. Então, se você pode contribuir, contribua. Se você não pode, você já vai contribuir demais deixando o seu like e compartilhando esse episódio com quem mais interessar, beleza? Então vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Ron, sabe que esse episódio vai ser muito bom até para eu entender algumas místicas da área de dados, né? Sabe que eu, como arquiteto, desenvolvedor, a gente desenvolve ali um sistema, cria tabela, dá toda a integridade referencial dela, forma normal, etc. E as linhas aparecem no banco. Mas eu nunca olhei para aquelas linhas e falei, essa linha é boa, essa não é. Você sabe que eu também estou bem animado e ansioso, porque, primeiro, porque é um tema, apesar de não ser um tema novo, mas tem ganhado cada vez mais relevância, principalmente nos dias atuais, onde está se falando muito do uso de inteligência artificial e, enfim, além de montar estruturas de data lake, delta lake, mas esse tema é um tema que, cara, seja empresa pequena ou uma empresa gigantesca, tem seus desafios, né? Então, eu estou bem ansioso para a conversa de hoje. Sim, também. Brincadeiras à parte, a gente queria abrir o episódio perguntando para vocês o que define um dado de qualidade. Bom, vou começar. Por favor. Eu acredito que a definição da qualidade vai muito de quem está usando o dado, né? Porque, querendo ou não, às vezes você pode construir modelos e coisas anatômicas e ninguém está usando, né? E muitas vezes você não consegue entender exatamente como que você vai medir aquela qualidade, como que você vai entender como é que é aquela qualidade. Então, ela está muito direcionada ao negócio, ao usuário, né, de dados. E hoje, essa inserção entre o usuário, né, e a parte tecnológica é um passo muito desafiador para as empresas, né, atualmente. Hoje,
conseguir juntar os dois lados para conseguir ter uma qualidade melhor, né? Hoje a gente, né, não é só uma ou outra empresa, a gente vê muitas empresas no mercado. Eu, como consultora, tenho percebido muito, né, esse movimento no mercado, fazer projeto, entregar projeto, finalizar, desenvolver coisas de inteligência artificial ou outros, e ninguém está olhando para isso. E o usuário está reclamando lá na ponta e a gente não está conseguindo aplicar, até pelo turnover nas empresas muito grande, né? Com ferramentas novas, a gente tem que ser um pouco agnóstico, né, em relação ao ferramental. Então eu posso dizer, Samuel, que o mesmo dado para um determinado fim, ele pode ser bom, e para outro determinado fim ele pode não ter uma qualidade tão boa, é isso? Sim, perfeito. Concordo com a Juline, vou acertar agora. E eu acho que, pegando esse gancho que a Juline trouxe, temos duas perspectivas. Até uma parte mais, digamos assim, na perspectiva do usuário, que é o que o dado tem de qualidade intrínseca e o que o dado tem de qualidade extrínseca, que é o que o usuário percebe, o que os usuários ou quem vai consumir aquele dado percebe, ou quem provê aquele dado percebe. Então, às vezes, não tem como o dado ter uma melhor qualidade, porque a qualidade intrínseca dele é ruim. Por exemplo, se você quer um cadastro de um cliente e o cliente não tem o cadastro de endereço, lá não tem dado. Então, não tem como ter qualidade extrínseca naquele perspectiva. Mas, se você tem um endereço cadastrado e, de repente, não tem ali o CEP, mas tem, por exemplo, a cidade, de repente, atende uma área de negócio, mas não atende uma outra que quer uma precisão um pouco maior. Dando um exemplo simples, né? Então, assim, é possível ter uma perspectiva de qualidade, né, do usuário, que pode variar para um usuário para outro, mas a qualidade intrínseca do dado é bem importante. Tem algumas dimensões, como completude, como a coracidade, que é algo intrínseco do dado, né, que aí não tem como mudar. Né? Então, quando a gente fala assim da qualidade extrínseca, a gente está falando mais daquele valor do dado no conceito que a gente aprende lá no começo da faculdade, dado que vira informação, né? Então, é a capacidade dele gerar informação com outros dados, é o que eu percebo de valor, certo? Mas eu tenho fatores, então, técnicos que também definem a qualidade daquele dado, né? Que não necessariamente está ligado exatamente ao valor dele. Eu consigo explicar ou eu terminei de complicar a porra toda? Tá no caminho. Tá quase lá, quase lá. É que, na verdade, hoje em dia eu não sei se o Samuel ele observa muito isso no mercado, ou o Ron, mas a gente usa hoje, deve ser usado, né? Não que seja um cenário ideal, mas o ideal seria usar a observabilidade de dados para que a gente tenha mais indicadores ali, para que a gente consiga tomar decisão, né? Esses tempos atrás eu peguei um cliente onde a gente tinha 70 mil tabelas no ambiente. Como que você vai fazer a qualidade de tudo isso? Né? É humanamente impossível. Você vai gastar muito, você vai ter a voz de você prover uma qualidade, você vai acabar gerando um gasto para a empresa. Né? E outros fatores também, onde você não consegue, às vezes, alcançar, porque você tem usuários internos da empresa, onde você pode dividir por domínios de dados. E você também tem usuários externos, muitas vezes quando você monetiza o seu dado na sua empresa. Então, quando você começa a monetizar o dado, você começa a perceber o quanto de errado está os dados da sua empresa. Né? Hoje, a monetização é algo que todo mundo quer fazer. Né? O Samuel já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a monetização. Só que a monetização não é tão simples. Porque quando você monetiza o dado, alguém vai pagar por aquele dado. Né? Ele tem um valor, realmente não é só um valor que a gente fala de valor. Ele tem um valor... Preço, ele tem um preço. Exato, ele tem um preço. E quando a gente olha para o preço do dado, a gente percebe o quê? Que é diferente. Se você tem um cliente interno na sua empresa que tem um problema de dados de uma área específica, de uma área de um domínio, né, de um produto, área de vendas, né, ou qualquer outra área que tem ali. Ou se você tem algum cliente que ele já é seu e você monetiza o dado, ele mesmo usa o seu dado. Então, quando acontecem essas situações, você começa a ser mais cobrado pela qualidade do seu dado. Porque alguém está pagando por aquilo. E dói no bolso. Então, quando começa a doer, a gente começa a ver as exigências a mais para a empresa. Aí é mais preocupante mais a governança, mais a qualidade e esses fatores mais relacionados ao ciclo de vida do dado. E aí, que nem você falou no começo, né?
Em alguns momentos eu me preocupo com a questão de desenvolver o ambiente, fazer o ambiente, mas em muitos desses fatores a gente tem muitas metadados técnicos que a gente consegue gerar indicadores de observabilidade para alavancar e saber para onde a gente quer ir. Para onde eu preciso ir? Será que esse cliente de 70 mil tabelas, mais ou menos, 70% do ambiente dele não usava há 2 a 3 anos? Então, como que você fala para o cliente que você tem tabelas sem utilizar há 2 a 3 anos? E mais a metade desses 70%, em torno de 30%, basicamente ele estava relacionado a quê? A tabelas não atualizadas. Então, além de não ser usado, não era atualizado. E alguns casos que era usado, não atualizado, que é ruim, e tem o não atualizado que a pessoa usa, obsoleto. Então, tudo isso impacta diretamente a qualidade do dado. Às vezes, a gente não está falando da qualidade do dado em si, mas a gente está falando de fatores metadados técnicos, como atualidade e outros fatores que impactam diretamente, sabe? Que são esses fatores intrínsecos, é isso? Que não é o explícito, digamos assim. Tô tentando formar aqui o conceito na cabeça de arquiteto, tá? A gente é um pouquinho lerdinho, mas a gente chega lá. Eu tenho ali uma base cadastral do meu cliente. Ele tem a percepção do valor do dado como boa, porque ele está vendo ali o dado na tela dele, no sistema, beleza, tem o telefone, o endereço está completo, tem o CEP, está tudo aqui. Mas ali no momento em que ele observa aquele dado no sistema transacional dele, por exemplo, ele pode não ter a data de atualização, né? E aí aquele dado de endereço é de 3 anos atrás, e talvez ele tenha uma percepção da completude e do valor do dado, mas aquele dado não necessariamente vai ser efetivo para ele, porque ele não tem uma boa qualidade, porque ele é um dado obsoleto. Sim. É isso? Sim. Na prática, se você for avaliar a qualidade de informação, qualidade de dados, vamos dizer assim, qualidade de dados é o que está relacionado ao dado de uma perspectiva mais técnica, né? Qualidade de dados, e depois a gente expande para qualidade de informação. Eu separo um pouco esses dois, que eu estudei um pouco esse assunto no mestrado, e a Juliane também usa muito no dia a dia. Mas tem mais de 23 dimensões para você avaliar a qualidade de dados. Então, assim, é um assunto bem extenso. Dá para você avaliar por várias perspectivas. Por isso que para uma área várias pessoas da empresa podem perceber de formas diferentes, né? Então, como você estava comentando, o dado está lá completo, está preciso, porque aquela informação aconteceu, mas não está atualizado. Atualidade é uma dimensão. Completude é outra dimensão. Precisão é outra dimensão. Conteúdo, né, se o dado tem de conteúdo, um formato adequado, também é outra dimensão. Então, assim, existem várias dimensões, cada uma com sua definição, isso existe na teoria, e muitas ferramentas usam desses conceitos e aplicam na prática, começam a criar métricas e regras para monitorar e ver como essa informação está ao longo do tempo, no dia a dia, a evolução disso. Então, assim, ver o dado sendo inserido e cadastrado é só o primeiro passo. Depois qual dimensão para mim é importante eu monitorar, criar regras, porque existe um investimento, né, como a Julia comentou, 70 mil tabelas. Vou monitorar 70 mil? Será que eu vou monitorar só as mais utilizadas, só as mais críticas? Enfim, investir e vai aumentando de uma forma incremental para você conseguir ter uma qualidade robusta na empresa como um todo e prevenir problemas. Por exemplo, eu acho que o dado base está ótima, aí vou monetizar, aí na hora que vai chegar no dashboard, nossa, então aí vê que a base cadastral está desatualizada e aquele dado, na verdade, 10% se aproveita. Poxa, aí é decepcionante, cria uma expectativa. Então, se você não está monitorando isso, pode ter um time to market muito mais demorado na hora que for implementar alguma ação em cima desses dados. Seja com projeto de monetização, seja também com um projeto interno mesmo para tomar decisão baseada em dados, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever
é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Ron, vou botar fogo na discussão. Que se você quer fazer uma pergunta, faça agora. Porque eu vou, peraí, enquanto você faz essa pergunta, eu vou preparar o galão de gasolina aqui e vou botar fogo. Manda aí. Eu tenho notado em alguns projetos que eu tenho participado de dados, o cliente quer implementar um projeto, por exemplo, de streaming de dados. Quer implementar um tipo de dados, porque quer pegar o dado próximo em tempo real, para fazer alguma análise e tal. E aí, o que eu vejo na prática é que muito pouco das empresas se preocupam, por exemplo, com gestão de esquema. Né? Eu quero dos esquemas das tabelas, se tem alteração, quem alterou, por que alterou. Isso tem sido um problema. Gestão de acessos, né? Porque o caso da privacidade LGPD fala-se muito nisso. Também. Que a gente pode, até com observabilidade, né, olhar para isso. Né? E em muitos momentos você pode usar alguns fatores de metadados técnicos para colocar dentro de observabilidade. A gente também tinha feito na época a monitoria dos usuários, né, para ser, como ele falou, né, como o Samuca falou, mais proativo do que reativo. Né? Então, você também pode começar a utilizar, a gente, dentro de uma dessas monitorias que a gente acabou criando, em alguns momentos a gente criou a monitoria do usuário, para saber quem estava consumindo, né, as tabelas, para poder discutir regras de negócio, né, poder discutir como que a gente constrói uma regra nova de negócio, como que a gente... Porque, assim, a regra técnica em si, o técnico é fácil, teoricamente falando. Porque o técnico você extrai dos sistemas, né, de metadados, de informações de... Você faz lá um campo de data, um campo de hora, né? Então, você tem algumas boas práticas de desenvolvimento que deve ser feito, chave primária, chave estrangeira. Então, isso é importante, é o básico, teoricamente, do desenvolvimento, né? Mas quando a gente entra no usuário, é onde é o calcanhar de Aquiles de todo mundo hoje. Porque todo mundo tem dado e as pessoas não sabem quem está usando mais o dado. Porque as empresas estão se perdendo hoje em relação aos seus acessos. A gestão de acessos é muito dita. Está se perdendo porque falta, talvez, algumas ferramental para isso. Um outro caso que a gente tem... Processo. Responsabilidades também. E você comentou no início da conversa a questão de rotatividade. Um tempo atrás, eu fiz um projeto para um varejista. Anualmente, tinha uma mudança enorme. Cara, como é que você consegue implantar um processo de qualidade de dado num cenário em que, cara, cada um ano muda o time? Eu sou suspeita para falar sobre isso, sabia? Posso riscar o fósforo? Vai lá. Porque eu acho que tem a ver com esse cenário que eu quero trazer para vocês discutirem, né? Porque eu acho que tem muitas disciplinas nesse assunto que se relacionam, né? E a Juline falou de um assunto que eu gosto bastante, que é a observabilidade de dados, né? E porque eu gosto muito de pensar na observabilidade dos sistemas como um todo, né? O fluxo disso como um todo, né? E é uma coisa que nós de arquitetura temos que policiar o tempo todo junto com a área de governança, até para poder entender o fluxo e a história da vida daquele dado. Principalmente fazer um data mapping, né? Exatamente. E aí entra o ponto principal. Como que essas disciplinas precisam trabalhar junto para afetar de alguma forma a qualidade do dado? Seja para um dado de melhor qualidade, seja para um dado prejudicado por falta desse processo. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que dia sim, dia também, a arquitetura tem que bloquear, às vezes, em alguns processos de ETL, de integração, de ingestão de dados, por exemplo. Que é o famoso loop over, né, que sempre tem na companhia. Você tem um sistema transacional que gera um dado,
Aí você tem uma necessidade de uma área analítica ou de BI que vai consolidar aquele dado num data lake, etc. Né? E aí constrói-se uma aplicação C. Eu tinha aplicação A, aplicação B, gerando os dados dela, transacionais. O dado fluindo como um rio para onde ele tem que ir, sabe? Nasce no transacional, aí ele vai para o analítico, cai na camada raw, aí vai para o golden, beleza, tudo lá, com as camadinhas, beleza. Aí o cara que cria o sistema B fala, eu preciso do dado. Tá prontinho lá no Data Lake, bonitinho, tudo certinho. Aí o cara quer fazer um load lá do Data Lake de uma informação que já foi processada, que já teve alteração, já foi curada, etc. E jogar de volta para o transacional. Aparentemente, quando você fala assim, não tem nada demais, né? O cara só está trazendo... Mas aí surge uma integração do sistema C para o sistema A, que vai alterar a informação que é a origem da própria informação. Percebe o loop que você dá? Entendeu? Eu tenho um sistema A gerando informação que vai para o Data Lake, eu tiro a informação do Data Lake, leva para o sistema C, e o sistema C sobrescreve o dado que é a origem dele mesmo e que ninguém sabe, porque não foi observado toda essa cadeia. E aí você tem um dado que é a Xerox da Xerox da Xerox, sabe? Mas aí na arquitetura tem, teoricamente, a obrigação de ter uma ferramenta de linhagem, né? Que é o famoso lineage de dados. Exato, para poder Esse- acompanhar esse fluxo. E esse é o ponto que eu queria discutir com vocês. Como que o Data Lineage, Data Mapping e Data Quality se relacionam nesse mundo complexo que é? Porque você tem que ter uma disciplina na arquitetura de dados que faça esse Data Lineage. Porém, a realidade nas companhias é bem diferente. Às vezes o cara não tem uma ferramenta para isso, às vezes a equipe que Turnover. tem um alto, né? turnover absurdo, né? E aí quando você vai ver, você tem até inconsistência entre as bases, Sim. porque você tem um processo de ETL, de integração, que faz loop sobre si mesmo. Mas isso é só um caso, só um exemplo. Um exemplo, tá? né? Prático de vida. Isso. Como se não houvesse isso em outras empresas. Duplicidade. Ele alterou, como você falou. Entrou na base ali, você está falando dos dois casos, a pergunta do Ron e a sua, se complementam, né? Porque no caso que ele falou do turnover, o grande problema, primeiro, né? Vou falar da pergunta dele. O turnover, o principal problema do turnover são as tecnologias, os ferramentais, tá? Porque a gente tem um monte de tecnologia boa, novas no mercado, todo mundo usa, todo mundo quer usar, e etc. Mas você não tem aquela mão de obra à disposição para que faça. E a mão de obra que sabe está saindo amanhã. E aí você contratou uma ferramenta, vamos dar um exemplo de R$2 milhões, e aí 2, 3 pessoas mexem, aí você faz lá, contrata uma empresa para te ajudar a mexer, e aí daqui a pouco ninguém mais está usando porque caiu em desuso por algum motivo. Né? E isso funciona também não só para qualidade de dados, né? Mas qualidade de dados é um exemplo. Porque há uns 4 anos atrás me perguntavam qual a ferramenta que você utiliza, fazer entrevista, qual a ferramenta que você utiliza para fazer qualidade de dados. Eu falei, nenhuma. Como nenhuma? É porque eu sou raiz. Regex, eu sou raiz. Por quê? Para poder fazer regex. Por quê? Porque você vai chegar em alguns momentos que as ferramentas, elas não são a realidade do que você precisa. Muitas ferramentas, elas prometem muitas coisas, você faz várias coisas, mas sempre tem um puxadinho que você tem que estar fazendo. Né? E acaba caindo na seguinte pergunta, né? Como que eu aumento a minha capacidade de análise de qualidade de dados, né? Se ao mesmo tempo eu tenho esse turnover, como que eu equilibro isso? E aí vem o que eu vou perguntar que eu vou jogar para você respondendo. Se a gente tem uma das perguntas que as empresas fazem, qualidade de dados como área ou qualidade de dados como a disciplina? De quem que é a responsabilidade? Bom ponto. Né? Então, assim, isso até falando um pouco de governança, é uma decisão muito da gestão. Porque você pode fazer uma área específica que vai cuidar de todos os seus processos, que eu acho isso um pouco complicado, tá? Mas que ela tem que ajudar a alavancar os processos da empresa também, a avaliar a questão de ferramental para ter esse skill. E tem também a questão de que que nem eu brinco, né? A gente está na 4ª evolução industrial, né? 4.0. Quando todo mundo aqui estudou na escola, né? Indústria 1.0, que era a máquina a vapor. Né? E a gente chega no supermercado hoje, vê uma lata de milho lá e a gente não acredita como é que fica 5 anos sem estragar.
né? E por quê? Porque eles passaram por toda uma evolução. E a gente está falando de nuvem o quê? Há 10 anos, teoricamente falando. A gente está muito bebê ainda, né? Então, assim, levando em consideração que tem uma engenharia de produção envolvida, né? Para que a gente, desde que é colhido o milho, onde passa por todo o ciclo, até chegar na nossa prateleira, na nossa casa, isso também acontece com dados, né? Porque é um ciclo de produção, ele é um produto de serviço, ele tem que ser respeitado. E como que acontece na fábrica? Tem vários fatores de qualidade, né? Dentro do ciclo, né? Na hora da colheita, na hora da transformação, dentro da fábrica, tem os fatores de qualidade, selecionar os melhores milhos. E para chegar, quais os milhos que vai chegar na sua prateleira. E dados também tem que ser assim. Só que a gente não tem essa maturidade ainda. Entendeu? Por quê? Porque a gente ainda não consegue implantar dentro do ciclo de vida a produção. Por isso fala tanto em agilidade e Lean hoje em dia, né? E até falei para você, quando a gente estava conversando ali atrás, eu fiz engenharia de produção por isso. Porque eu sabia que no futuro ia ter bastante desenvolvedor e o pessoal da tecnologia está muito preocupado em desenvolver, mas ninguém está preocupado com o ciclo, né? E eu falei, a gente tem que tratar isso aqui como um ciclo produtivo, né? E não sei se isso deu uma clareada no que você perguntou, deu uma ajuda. Acho que você tem um ponto, que você tocou num outro ponto interessante que eu estava lendo, acho que foi o ano passado, não lembro onde eu vi a fonte, mas falando da falta de conhecimento das pessoas, da empresa num todo, em relação à preocupação com dado. Sim. Porque as pessoas não... Primeiro, a preocupação de todo mundo ter da importância do dado, de atualização, de fazer a curadoria do dado, mas ao mesmo tempo, mas esse dado serve para quê? Aquele gráfico que está mostrando ali está crescendo, está diminuindo, que decisão que tem que tomar? E eu já vivenciei projetos que era exatamente isso. A gente fez um projeto para uma empresa de porte médio grande, em que a gente tinha que fazer o gráfico mais básico possível, porque isso, obviamente, explica muito bem o que aquele gráfico representava e que o gestor tinha que tomar decisão baseado na mudança do gráfico, porque não tinha esse conhecimento. Então, eu acho também que tem esse lado também que eu vejo nas empresas, não todas, algumas estão mais evoluídas, outras ainda estão em evolução, do conhecimento em si, da importância, né? A cultura data-driven que ainda não é enraizada, né? E aí, eu queria passar para o Samuca para ele dar a visão dele, complementando o ponto da Juline aqui. Uhum. Porque se a gente fala sobre a qualidade de dados, ela permear desde uma área ali, que pode ser um COI, por exemplo, que é, sei lá, um evangelista sobre o assunto, mas tem que ser tratado como uma disciplina onde eu vou olhar para a qualidade do dado em todas as fases do desenvolvimento, não só falando de fase de desenvolvimento de software, mas em todos os momentos da operação da TI, eu teria que olhar para isso. E lá no começo você falou que são 20 quantas dimensões? Mais de 23. Mais de 23 dimensões na literatura. De qualidade de dado, né? Eu consigo imaginar, só com 40 minutos que a gente está conversando aqui, vários fatores que você, observando essas dimensões de qualidade que eu posso ter pro dado, que você vai influenciar a arquitetura de software, que você vai influenciar a governança do dado, que você vai influenciar a engenharia de dado, né? Até produto, né? Aliás, principalmente produto, né? Para que você desenvolva um produto que trate melhor a qualidade do dado. Né? Como é que permeia isso como uma cultura? Sim. E junto com essas outras disciplinas que são mais técnicas, como o Data Lineage, governança de dados, dentro de uma cultura data-driven de fato, cara? Perfeito. Acho que é uma pergunta bem ampla, mas bem profunda ao mesmo tempo. Acho que dá para cobrir um pouco. Eu sempre procuro brincar um pouco, né? Quando uma empresa fala que é data-driven. O que é data-driven? Tem um BI. Tem um BI, um time de engenharia de dados, a Juliane para falar lá, de governança, e meia dúzia de data science, acabou. Esse é o data-driven. Não é. Né? Então, data-driven é você pensar no dado ponta a ponta. É você ter, desde o operador lá da empresa que está pegando informação, seja, por exemplo, uma empresa de varejo, capturando o dado do cliente num cadastro,
para saber se tem qualidade. Não, preenche qualquer coisa aí. Não. Para saber se tem qualidade lá na ponta. Até o executivo da empresa falando, vai entrar um sistema novo, quem está pensando na qualidade? Então, assim, às vezes a empresa tem um legado que já foi construído e aí não passou por uma certa avaliação de qualidade ou uma importância nesse sentido. Mas sistemas novos não tem desculpa, né? Então, assim, sempre brinco, né? Se eu fazer o novo, fazer bem feito. Então, a empresa que é data-driven faz o novo bem feito. E qualidade de dados, qualidade de informação tem que ser premiado em todas as áreas, sem exceção. Para você, de fato, ter uma cultura data-driven. Se você não tivesse o dado, que é o seu ativo principal, com qualidade, o que você quer ter no final? Né? Então, isso envolve pensar num time de engenharia de software, um time desenvolvedor. Né? Geralmente, o time que desenvolve a aplicação, ele pensa em qualidade de dados. Né? Pelo menos algumas empresas que não são ainda na linha data-driven, o cara está pensando em fazer a aplicação funcionar, se ela vai escalar. Pensando no prazo também. Pensando no prazo para entregar rápido. E às vezes o prazo vem antes de tudo isso que você falou. O prazo é o vilão da qualidade, eu sempre digo isso. Exato. Aí, depois, como vai... depois tem que entregar informação para uma área de engenharia de dados, de BI. Esqueci disso aí. Pô, peraí, deixa eu fazer um APIzinho aqui puxadinho. Exporta um CSV. E a forma do CSV lá para... Então, assim, não é assim, né? Então, assim, depois o cara vai extrair dado, aí o time que vai extrair vai ser o culpado tendo problema no sistema internacional. Aí vai ter que parar de extrair, não vai entregar informação. Então, assim, a área de dados hoje, ela está cada vez mais importante e relevante, mas essa disciplina, pensamento e importância de dados, tem que ser cada vez mais expandida. Então, eu estou vendo nas empresas, apareceu o cargo de Data Product Owner. Fiquei bem feliz, né? Que a pessoa não é um Product Owner, é um Data Product Owner, né? Pensando em data mesh e tal, mas não falando muito da parte técnica ainda, mas pensando na parte, né, corporativa de funções, é bem importante ter esse tipo de profissional e é raro encontrar, é mais difícil. Raríssimo. Você vê engenheiro de dados, você vê arquiteto de dados, vê profissionais de governança, mas um profissional que tem skill de negócio, que tem uma visão de produto e que fala, poxa, temos que pensar em dados de uma maneira mais profunda aqui. Então, desde que o Rômulo comentou, né? Poxa, tem um sistema real-time que às vezes o pessoal quer real-time. Por que é real-time? Não, porque é importante, né? Ter dado real-time. Às vezes você não vai tomar decisão real-time. Então, você não precisa. Não, vou tomar no futuro. Ou vai ser uma decisão automatizada. Poxa, legal. Então, vale a pena ser real-time. Agora, atualização da informação, se a informação é atualizada, é uma dimensão. O tempo da entrega da informação é outra dimensão, sabia? Eu não sabia. Tempestividade. Porque uma coisa é, a informação está atualizada, vamos supor, o cliente atualizou o cadastro dele, ela veio na semana passada. Mas quanto tempo você demora para entregar isso lá no sistema Data Warehouse BI? Se eu demorar um mês, a tempestividade dela é de um mês, mas ela está atual. E você vai entregar em real time, demora 5 segundos ela está lá. Então, a tempestividade dela é muito rápida. Então, às vezes tem requisitos de tempestividade que também é muito ignorado nas empresas. Raramente é avaliado. Geralmente o pessoal pensa na latência da aplicação, mas não o tempo de entrega numa área Data Warehouse BI. Então, assim, é um tema bem amplo, mas que as empresas, em geral, têm que estudar. Já é um tema muito estudado na perspectiva de qualidade mais, né, operacional, de captura de dados há muito tempo, desde a década de 80, mas hoje, cada vez vem mais sendo aplicado e dando importância. Então, acho que temos muito a amadurecer. Eu acho que o gancho que a Joline comentou de parte industrial, realmente eu acho que a gente tem muita pista ainda para... 10 aninhos só, né? Tem muita pista para percorrer aí mesmo. E o ponto que você colocou da tempestividade, ela é bem alusiva assim, com a realidade que a gente vive de TI, né? Eu converso muito com o Ron sobre arquitetura orientada a eventos, etc., e eu vejo a necessidade, por exemplo, de um sistema real-time ou near real-time, muito mais no transacional, sim, porque aí você vai ter operações concatenadas e transações acontecendo em real time, muito mais do que na área analítica, porque aí às vezes a tempestividade, como você disse, às vezes ela não é uma urgência de negócio. Isso. A menos que você esteja falando, beleza, eu quero ter aqui um painel real-time da quantidade de vendas das minhas lojas, do e-commerce. Um estoque, né? Estoque é importantíssimo, sim, ter real-time. Né? Logística. Estoque logística é muito importante. Aí sim você está falando de uma dimensão do dado que vai te gatilhar ações de negócio em tempo real. Perfeito. Né? E que
necessariamente precisa passar por uma camada analítica, né? Mas são situações que são muito específicas, né? A maior parte das informações que você tem no analítico são informações consolidadas que não tem uma necessidade de tempestividade tão alta, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho quando a gente fala das necessidades de sistemas, né? Mas é quando o usuário, você pergunta, quando você vai definir algumas regras de negócio, principalmente de atualidade, eles juntam na sala desenvolvedora, parte técnica, negócio, e vão discutir, fazer um projeto. Aí pergunta para o usuário assim, pergunta assim, quando você precisa do dado? Aí o usuário sempre diz assim, pra ontem. Pra ontem, eu quero dado pra ontem, entendeu? Tipo, o dado entrou, eu quero ele aqui. E ele não usa o dado naquele momento, mas ele sempre, o usuário sempre vai tendenciar para ter real time. Sim, até porque, e isso é uma falha que eu acho que a gente tem, não uma falha, mas acho que uma melhoria que a gente poderia ter com as pessoas que modelam produto. Isso. Porque, geralmente, quando você está numa reunião como essa, o cara que está discutindo produto e discutindo feature com esse usuário, ele tem uma dificuldade de explicar para o cara o que é um relatório transacional, que o cara pode ter a hora que ele quiser, porque está no sistema dele, ele vai ter uma listagem ali, do que é um relatório analítico de dados. É que o usuário, ele sente que se ele não recebe o dado agora, ele está perdendo informação. Ele está perdendo de ganhar, principalmente na área de vendas, entendeu? O dado é meu, eu quero ele aqui, eu uso ele quando eu quiser. Exato. Eu sou o dono do dado, né? Que a gente tem essa dificuldade de definição nas empresas, né? E isso é uma coisa que é muito falada em governança. Então, assim, o dono do dado, muitas vezes, ele quer o dado para ontem. E ele nem vai usar aquele dado. Mas ele quer que o dado esteja disponível para que ele vai usar do jeito que ele quiser. Que nem você falou, eu sou o dono, eu quero ele aqui, seja o que Deus quiser. Então, vocês de tecnologia que se virem. Então, uma das dificuldades que tem hoje como governança é você conseguir o time técnico se entender com o time de negócio. Então, o negócio tem que entender um pouquinho do técnico, o técnico tem que entender um pouquinho do negócio. Então, e aí a gente, como governante de dados, fica no meio ali tentando ajudar todo mundo, né? Em muitas situações. Que não é o cenário ideal para as empresas, mas o movimento da qualidade ele vai vir, ele é crescente com a quantidade de dados que é gerada. Né? Alguns anos atrás tinha visto um artigo que ele falava assim, isso era de 2015, 2014. Geramos dados nos últimos 2 anos como não geramos nos últimos 20. Eu falei, meu Deus, 2015, imagina hoje, né? Nem pesquisei mais sobre isso. Sim. Mas assim, quanto mais dados a gente tem, mais qualidade a gente vai precisar. Porque o Ron comentou já hoje sobre a questão da análise de dados, em algum momento, acho que foi ele. Não existe cientista de dados que vai usar um dado se não sabe para que aquele dado serve. Ele vai virar lixo, você também vai criar lixo. Isso não, e aí entram outras questões como glossário, como catálogo, como mais coisas sobre o dado. E quem vai saber dizer? Você tem que cobrar o owner, né? E teve uma situação que a gente implantou selo de qualidade de dados em uma empresa e a gente começou a cutucar, né? Fez selo diamante, ouro, prata, bronze e cobre. E aí a gente fez todas as tabelas e aí definimos, fizemos os selos e tal. Daí um owner chegou um dia lá no meu privado. Por que a minha tabela é bronze? Falei, porque, né, é uma regra de atualidade que não está respeitando. A gente colocou as tabelas em D-1 para ver qual o efeito. Eu coloquei no melhor cenário. Tudo que estava fora ia ser o pior. Não, mas eu quero que o meu dado seja ouro. No mínimo ouro, não aceito menos que ouro. Falei, então me fala a regra. Mas a diretoria está me cobrando. E a gente começou a fazer uma produção puxada. Né? Porque a gente só vai mexer com qualidade quando está incomodando alguém. Ou quando tem uma disputa interna de competitividade da empresa entre áreas. Né? Isso acontece muito se você começa a cutucar as áreas. Então, eu comecei a ver, né, nesses meus 10 anos de qualidade, que se você cutuca a área de negócio... Mexe com o brio do dono. Mexe com o brio, com a beleza, com aquele... Porque eu tenho dado, eu sou o cara do analista, eu vendo. Então, tá. Então, você vende, então... Aqui, ó, sua tabela está desatualizada. Mas não é o meu processo, é tecnologia, não sei. Eu falei, tudo bem, então me fala quando é a regra, que eu vou refinar a regra. Né? Qual que é a regra adequada de negócio, que eu vou refinar a regra de qualidade de dados. A gente coloca dentro da regra e monitora. Se é isso que você está falando, vai aparecer em 4 semanas, ou em 1 semana, ou enfim. Se não é isso, a gente vai descobrir. Entendeu? Então a gente começava a incomodar e aí começava a ter uma disputa interna, porque um owner queria ser melhor que o outro, todos queriam ser diamante.
Falei, mas diamante você tem que atualizar a tabela todos os dias. Ah, então eu vou cobrar pessoal técnico. Então começou a ter uma cultura puxada, né? Uma produção puxada, que é muito falado no Lean, né? Pela necessidade. Por quê? A diretoria via os indicadores de qualidade de dados, não gostava do resultado de atualidade, né? E falava, por que essas tabelas não estão sendo atualizadas no que é proposto? E aí a gente começava a refinar as regras, né? E as regras começavam a aparecer realmente. Ficava, grande parte do ambiente ficava com bronze e cobre. Porém, quando o pessoal começou a se mexer, porque assim, é melhor você colocar tudo no balaio como ruim, que daí os donos vão aparecendo. Se você falar que tá tudo bom, ninguém se mexe. Então, foi uma das iniciativas que a gente conseguiu alavancar a qualidade com precisão e na prática, deu certo. Entendeu? Porque você começou a expor, aí a gente começou a colocar nome dos owners para as tabelas, aí pronto, né? Aí foi o estouro da boiada. Então, assim, aí você vê que Põe dá no refeitório, fulano de tal, tabela cobre. Vai ser zoado na hora do almoço. Mas é isso que acontecia, porque a minha área aqui, tenho 3, às vezes tem vários domínios dentro de uma área de vendas, né? Ah, o meu domínio, meu subdomínio aqui da área de vendas aqui tá vendendo mais do que o outro. Ah, porque minha tabela tá mais atualizada. Aí eu começo a dar o quê? A fazer um movimento que não fica só na obrigação de TI fazer as coisas. Sim, não, Isso é legal. Um Isso movimento é como esse, sem o envolvimento do negócio, Não dá. Não sai. Não sai. Mas é aquela pergunta que você fez no começo, né? Quem que é o responsável pela qualidade? O usuário. É. Não é o quem tá lá. A pessoa que está desenvolvendo e fazendo, ela é responsável por sustentar aquilo. Mas a regra... Claro que existem as falhas hoje do desenvolvimento em muitos momentos, a gente sabe que tem algumas questões assim, mas a gente sabe que se a parte de negócio está próxima, a parte de tecnologia, a coisa funciona. Tecnologia não tem bola de cristal para saber as coisas. Exatamente. Entendeu? E pode perceber que tudo é culpa de TI. Sim, exatamente. Não. Isso acontece lá na Austrália. Aqui no Brasil, não, imagina. TI é santa. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E aí tem só um ponto que eu ia colocar em relação a que a Jo comentou, acho que tem um estudo da Capgemini, né? Acho que foi feito em 2021, 2022, falando que somente 20% dos executivos das empresas confiam nos dados. Ou seja, a grande maioria não confia nos dados. E uma das razões é por isso. Sim. Porque existe esse conflito, né? E quem é o dono do dado ou quem produz o dado é a área de negócio, né? A área de tecnologia, na verdade, ele captura aquele dado e sustenta, faz a limpeza, faz o que tem que ser feito, mas o dono do dado é a área de negócio, né? Eu acho que tem uma meia-culpa aqui que a gente tem que fazer, assim, sabe? Eu acho que a gente provoca pouco, né? Principalmente quando a gente está falando da concepção do sistema lá no transacional, modelagem do produto, etc. Acho que a TI tem a responsabilidade, como a gente falou anteriormente, né, dessa disciplina de provocar o dono para extrair essas regras no momento da concepção. Sim. Porque, cara, não dá para você esperar que um PO vá saber as 23 dimensões de qualidade de dado e vai colocar modelar o produto dele e falar, TI, faz assim que esse produto vai ter o selo diamante da Ju de qualidade de dados. Não vai. Né? Então, eu acho que a TI tem a responsabilidade de extrair desse cara principalmente na concepção. Sim, né? É o ideal. E aí, a gente já criar sistemas e plataformas considerando isso. Com certeza. Porque o usuário ele vai falar, cara, pega o dado, põe aí, atualiza. Se é para atualizar, eu vou mandar o fulano atualizar.
Mas como eu não tenho essa visão do processo para que você tenha uma esteira de produção de que o dado seja sempre ouro, se ele tem que pegar o telefone e ligar para todo mundo para mandar atualizar. Mas isso deveria ser um processo de negócio, que o dado fosse atualizado por uma necessidade do produto e do negócio. Não porque ele viu lá no refeitório a carinha dele com a tabela bronze. Mas né? é porque daí foi provocado. Isso. Aí entra na mudança de cultura, né? Falou, cara, você quer que o seu dado seja diamante? Como é que você remodela o seu produto para que o dado seja atualizado todo dia? Sim. Né? Já que a gente não fez lá na concepção. Né? E isso gera um custo também, né? Se a empresa for mensurar quanto ela perde com qualidade de dados, isso não é mensurado, né? Mas subjetivo. É bilhões, geralmente uma empresa, né, de grande porte. Ela perde enviar um e-mail errado, enviar uma correspondência, enfim, retrabalho, seja tomar uma decisão errada com dados que estão incorretos. Então, assim, é que as empresas não mensuram isso. Mas se isso fosse mensurável, com certeza seria uma prioridade número 1. Se o CEO está vendo que o dado confia, menos de 20% dos CEOs confiam nos dados, por que ele não prioriza na agenda? Né? Qual que é a ação que ele está fazendo como CEO? De falar, daqui para frente vamos investir. Eu quero uma disciplina de qualidade de dados em todo o projeto que for entrar aqui em produção. Mas essa é uma questão, porque... O CEO, não o CIO. Não, né? é que assim, ao mesmo tempo que tem a pesquisa falando das pessoas, dos executivos que não confiam, os executivos não priorizam. Exatamente. Você não confia e continua não confiando. Tem poucas empresas que priorizam. Mas é que não quer dar. E aí não dá o subsídio para a governança de dados, para poder avançar com coisas de qualidade. Sim. E aí a gente cai em duas questões até, que você falou das 23 dimensões, né? E pode ser muito mais. Porque assim, aí você falou da provocação, né? Fazendo encontro com as duas falas, a gente tem 2 cenários aí, sabe? O primeiro cenário é das 23 dimensões. Eu, como tecnologia, o que eu tenho de ideia para poder provocar o cara? O que eu não tenho como entrar na cabeça do cara? Então, às vezes, as 23 eu não preciso aplicar. Entendeu? Porque não é essa necessidade necessária. E aí, a outro lado da segunda questão é... Beleza, eu não estou olhando para aquilo que tem que ser monitorado, mas eu tenho necessidade de monitorar o quê? E muitas vezes, muitos clientes, eles não sabem dizer o que eles querem monitorar. Eu não sei o que eles só olham para um CEP e falam que está errado. Entendeu? Porque não tem essa base da qualidade na veia, que é pensar, vamos monitorar se é numérico, vamos olhar se vai ter letra, vamos olhar o formato. Poxa, teve um caso muito, muito engraçado que aconteceu comigo, que eu nunca esqueço isso alguns anos atrás. A gente estava com um caso de monetização e o dado, estava todo mundo reclamando na plataforma, vários clientes reclamando, né, externos que já pagavam pelo dado. Aí eu dei uma de arquiteta. Vamos atrás, vamos começar. Comecei a pesquisar dentro do sistema, né? E fiz os meus selects também, né? Um pouquinho técnico eu sou. Fiz meus selects, fui encontrando. Achei a tabela dos CEPs. Sabe quantas linhas tinha a tabela de CEP? 114 linhas. Só que das 114 linhas, pelo menos 60 estavam com erro. E essas 60 se transformavam em milhões de outras linhas posteriores. Então, uma tabela... né, de que tinha 100 e poucas linhas, que era só 60 o erro, teoricamente um pouco mais da metade. O que a gente pode tá olhando para isso? O que a gente pode estar fazendo? A minha orientação foi, eu fui ver que tinha uma bagunça, daí esse é um outro problema, porque a camada raw mandava direto para a camada métrica, não tinha uma camada de transformação, aí passava, sabe? Então, assim, existe também essa bagunça interna nos sistemas, né? Às vezes, eu conheço empresas de saúde, não vou citar nomes, mas que consome o dado direto com a camada raw. Olha o problema isso para o negócio, olha o problema isso para a tecnologia, muita dor de cabeça. Então, porque não tem o básico. Mas o ideal é para que a pessoa quer ter o dado mais próximo, mas a gente não pode dar esse tipo de acesso na camada raw. Sim. O dado nem foi transformado ainda, como é que você já está... Aí gera outras dores de cabeça. E aí, Ju, tem um ponto que também me vem em mente, que nós estamos falando aqui, obviamente, de grandes empresas, né? Que tem estrutura, tem engenheiro de dado, tem cientista de dado, tem arquiteto. E quando você olhar da camada de médias, não vou nem falar o pequeno, mas a média empresa, onde o cara talvez tenha um BI. O BI é o cara que faz tudo. Cara, o cenário é muito mais desafiador, eu diria. A gente fez um projeto para um cliente também, uns anos atrás, que era um projeto Data Lake, montou a Data Lake, e quem ia gerenciar era o cara de BI. Eu falei pro cliente,
você precisa ter esse profissional de engenheiro de dados, esse cara tem que fazer essa função. Ele não tinha a menor ideia. Ele falou, você precisa ter preocupação de atualização do dado, qualidade do dado, para que você, primeiro, obviamente, tenha o dado acurado, e segundo, que você pague esse investimento que você está fazendo nesse trabalho, ele, obviamente, volte para você, porque se não tiver esse time, você vai jogar dinheiro fora. Eu acho que nas empresas médias, a gente tem ainda um desafio maior, que geralmente você tem plataformas prontas, que você tem pouca flexibilidade de como o dado é gerado na ponta. Sim. Né? E aí a tua camada raw vira literalmente camada trash. É isso que a Ju comentou. Com a zona. Exato. O pessoal consome o dado direto e vira uma Às vezes zona. terceirizaram também captura de dados e vem muito ruim. Exatamente. E o pessoal começa a montar data lake, já vi também isso, e fala, não, o projeto não funciona, o projeto atrasa, é ruim. E vai descobrir que o problema está na captura de dados lá na origem, no terceirizado. Isso também tem muito problema em aquisição de dados, né? Existem empresas que compram dados, existem empresas que têm muitas empresas. Eu sou uma empresa central, tenho outras pequenas empresas que comprei ao longo da minha história. E aí querem colocar tudo para dentro do mesmo ambiente, vamos unificar, porque tem que democratizar, porque essa palavra fala-se muito democratizar, Verdade. porque todo mundo tem que ter acesso. Só que aí é tudo feito, a qualidade é o último. Sim. E sabia que acesso é uma dimensão da qualidade? Caralho, eu trago uma aqui, hein? Sim, gestão, foi aquilo que a gente falou, gestão Eu contei de umas acesso. 10, ainda temos 13 até o Tem final mais. do Tem mais, usabilidade. O público, né? Sabiam que acesso Usabilidade também não está na literatura. não tá. Entendeu? Então, assim, acesso não tá, LGPD não tá. LGPD tem que ser. Tem que estar também. Entendeu? Anonimização. Então, assim, não tem na literatura. Eu ainda falo aqui nesse podcast, agora eu vou contar pra vocês, que eu vou escrever um livro um dia ainda. Vamos. Vou escrever um livro sobre essa questão. Porque, assim, ó, tem a literatura, né, Samuca? E a literatura fala algo que não é da nossa realidade. Verdade. Ele fala, Verdade, ele é te bem dá distante. umas pinceladas de um desenho, entendeu? Porque a real realidade da prática, da qualidade, não é conto de falas. Né? Então, a gente sabe que tem vários problemas e essas dimensões são aplicadas conforme a necessidade de cada negócio. Que nem eu falei, área ou disciplina. Né? Será que eu faço uma área ou cada área tem que ter, que nem ele falou, né? Você falou do engenheiro, ele falou do arquiteto. Eu fui numa empresa que não tinha arquiteto. Eu falei, mas quem que faz o mapping? É o pessoal de projetos com o engenheiro, com não sei quem junto. Tá, mas e o arquiteto? Qual a ferramenta que vocês fazem modelagem? A gente dá um jeito. Entendeu? Então, assim, falta muitas cadeiras ainda. Eu tenho visto surgir umas cadeiras novas também no mercado, que são a SRE, que se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Que tem muito a ver com reabilitação do ambiente. Tá muito na moda agora. Disponibilidade. Né? Isso, disponibilidade. Que tem correlação com o pessoal sempre confunde, né? Acurácia versus curadoria. Uma coisa diferente da outra, né? E aí, o pessoal acha que é a mesma coisa. Não é. Né? Então, assim, em muitas situações, a gente coloca essa reabilitação do ambiente para essas responsabilidades que vai contra a qualidade de dados. Isso é ótimo que tenha, né? Então, a gente vive esse cenário agora. E a tendência é que aumente essa necessidade da qualidade, porque vai chegar um momento que vai ficar insustentável nas empresas. Porque está todo mundo gerando dado e guardando. Ninguém está fazendo glossário, ninguém está fazendo nada, ninguém sabe o que é. Daqui 2 anos saiu uma pessoa, entrou outra, turnover... E problema de dado e aplicabilidade. Vira o famoso data pântano. Exato, pântano de dados. Eu sempre digo isso muito. Data swamp, né? E aí foi algo que o Samuca falou já hoje, né? As empresas querem fazer, mas aí quando começam, não querem fazer o legado, querem fazer o novo. Né? Deixa o legado para lá. Não, o legado existe, ele tem que ser utilizado em algum momento, ele tem que ser reciclado em algum momento quando necessário, né? Mas não quer dizer que você vai usar o seu legado, mas a partir de hoje você faça certo, então. Isso. Você não vai conseguir, talvez, eu tenho aqui zilhões de teras, zerabytes, zilhões de berabytes, sei lá quantos bytes tem lá. E vai chegar um momento que você vai dizer, tem que virar páginas, e a partir de agora a gente vai começar a monitorar. O que é passado, monitora para necessidade de negócio, do que aparece. Compliance, LGPD é muito importante porque eu posso afirmar aqui, sem medo de ser feliz, pelo menos 80% das empresas do país hoje não tem essa adequação. Não tem, não sabe para que serve. Eu sou de governança, eu sei o que eu estou dizendo. Não sabe como é que traz a área de negócio junto com a área jurídica, junto com a área, técnica... Né? E aí o pessoal não sabe de quem que é a responsabilidade de anonimizar. Eu sei que o CPF vou anonimizar, mas espera aí, não é você não estudou para isso, não é sua função anonimizar. Como que você vai afirmar, né? Tem que ser uma pessoa da lei.
E isso o pessoal não consegue distinguir muito, né? Porque não sabe qual a finalidade, não sabe qual a iniciativa. E aí cai muito na prisma do quê? Da gente olhar para todo esse cenário e não conseguir resolver os problemas, tanto de qualidade como das outras áreas. Não, e aí entra aquele ponto das outras, das disciplinas correlatas que a gente sempre diz, né? Como é que você vai anonimizar o dado num determinado ponto se você não tem um lineage efetivo? Isso. Lá na ponta você sobrescreve o dado E a outra área, o sistema quer usar e não está anonimizado. e não está anonimizado, ou quebra, ou, quebra, né? Então tem que um ter desafio um razoável, desafio de fazer essas disciplinas de dados, Sim. né? Que eu acho que é bom porque a área de dados ganhando mais destaque, tipo, não tem mais só o cara que ficava fazendo ETL e o cara do BI, Sim. e a gente começa a explodir para essas outras disciplinas, né, Samuel? É isso aí. E que elas têm que funcionar em conjunto. Eu acho que só o fato de a gente estar gravando um episódio que é específico sobre qualidade de dados e não estar discutindo as outras já é esquisito, não é? Sim. É verdade. Não. São disciplinas totalmente interdependentes, vamos dizer assim. Mas, pegando o gancho que você falou agora de data lineage, acabou não aprofundando na pergunta que você fez lá no início, de o loop. Eu acho que, na perspectiva de arquitetura técnica, tem algumas opções que você pode ter para tentar endereçar isso, né? Por exemplo, fazer um MDM, uma Master Data Management dos sistemas de origem antes do Data Warehouse ou do Data Lake, ou depois, né? Dependendo da camada, gera no RAW, depois faz. Tem algumas formas de você conseguir isso para ter uma resposta mais operacional. Mas também, o projeto de MDM é um projeto que exige investimento, exige tempo, exige área de negócio. Você vai fazer MDM de cliente, de produto, também são coisas diferentes e também exige... não é alguma coisa que você faz em um mês e já sai o resultado, né? Definir regras. Então, isso leva tempo, mas se você fizer isso bem feito, por exemplo, com a visão 360 do cliente, uma visão robusta, e depois habilitar uma API que o sistema tradicional se retroalimenta no sistema analítico, nossa, fica sensacional. O estado da arte disso digamos assim, não tem fim, é uma jornada, né? Qualidade de dados você não faz. Fiz um projeto de qualidade, temos qualidade agora. Não, continuamente, igual vivo. né? É vivo, é contínuo, um ciclo que não para, mas existe alguns milestones, alguns pontos-chave que você atingir, vai para um outro patamar, né? Implementar regras de qualidade de dados antes de carregar o dado numa camada RAW, ou depois de uma camada RAW no mínimo. Colocar sempre chave primária. Né? Garantir que você tem, no mínimo, um monitoramento dessa camada. Porque se você tornou você é um dono de um domínio. Se você colocar, pelo menos, o que está entrando aqui, eu sei que está entrando, você já garante, pelo menos na sua casinha ali, o seu trabalho razoavelmente bem feito. Quantas linhas costumam entrar nessa tabela? 10 mil linhas por dia. Um dia entrou 10. Alguma coisa aconteceu, né? Liga pro NOC lá, porque o sistema transicional parou, sei lá. Não. Pararam para fazer balanço. Tudo bem. Então, não foi um problema. É algo do negócio. O sistema parou. Pegamos aqui, o cara de negócio não vai acordar amanhã de manhã e olhar o sistema e falar, poxa, o que está acontecendo? Então, já consegui proativamente tomar uma ação, evitar tempo, estresse. Então, assim, coisas básicas dá para ser monitorada, mas tem soluções que dá para você fazer para pensar isso mais corporativo, né, nível corporativo. E eu acho que assim, pegando o gancho que a gente falou que o novo tem que compensar bem, quantas startups não estão começando do jeito que uma empresa deveria. Enterprise começou no passado e não deu certo. Então, assim, a startup deveria começar certo, né? Sim. Obviamente ela tem menos, talvez, capital para investir, mas é mais simples também. Sim. Né? Então, assim, tem menos processo, menos burocracia. Né? O sistema está começando. Tem muita startup que eu vejo começando errado, depois vai fazer um scale ou vai para um IPO, alguma coisa, e depois começa a fazer um monte de coisa de última hora. Então, assim, startups também deveriam ter um olhar mais cuidadoso com isso também. É que vivemos a era do MVP. Também tem esse ponto aí. É que a galera esquece que o MVP, ele tem um V de viável. Mas né? Pula do MVP. Ele não é só MP. E agora vocês de dados estão sentindo um pouquinho do gosto, do veneno ali da área de arquitetura, que a gente sempre briga, inclusive quando a gente está falando de modernização de aplicações, de
trabalhar estrangulamento, por exemplo, Sim. começar já numa arquitetura nova, enquanto você convive com o legado e vai estrangulando aos poucos, uma TI bimodal ali, com uma arquitetura de convivência, arquitetura de transição. Eu gosto da arquitetura por evento. Conversei com um arquiteto que me ensinou muito sobre arquitetura de evento. Eu esse tô cara apaixonada. esse cara aqui manja muito. E ele me ensinou muito, eu participei de um projeto de arquitetura por evento e sou a favor da bandeirinha da arquitetura por evento, porque ela evita muita coisa. E esse trabalho de modernizar e que tem muito a ver com o trabalho que a gente está falando aqui de criar um dado já no mundo novo, com qualidade, com todas as premissas, etc., e conviver com o legado, né? São duas coisas que têm que caminhar juntas. Sim. E a gente sempre, em arquitetura, a realidade ela é sempre cruel, né? Porque você tem prazo apertado, você começar a fazer direito custa mais, né? Você vai ter uma mão de obra um pouco maior, demora mais. E aí, dependendo do contexto, bota aí nesse monolito mesmo, depois a gente vê o que faz. O que eu vejo assim, qualidade de dados, pelo menos na parte falando aqui de Data Lake, Network House, geralmente tem um custo maior na hora de iniciar a disciplina. Você começar a fazer, seja por uma ferramenta, seja codando, tá? Obviamente, codificando você tem mais flexibilidade, né? Mas vai exigir que o turnover seja um pouco menor, né? Mas no começo é um pouco mais difícil. Depois que entrou, cara, as regras começam a aparecer de um jeito muito mais rápido, entendeu? Sim, sim. E aí gera valor muito rápido, porque você começa a pegar problemas e convencer executivo. Então, assim, acho que existe uma curva no começo, mas depois ela se paga, né? Mas o custo que aparece na decisão é sempre a do raio do começo, entendeu? Geralmente, e principalmente quando a gente está falando no mundo de Scrum, de Ágil, etc., o horizonte de visão é sempre a próxima sprint, né? Não como uma crítica ao método, não me entendam mal, mas acho que a gente tem que ter outras cadeiras que olhem mais para o estratégico, que olhe além disso, né? O cara está fazendo o papel dele, ele tem que entregar o pãozinho de amanhã e beleza. Mas alguém tem que olhar o estratégico de como coordenar tudo isso para que essa estratégia se encontre lá na frente, né? Pensando no produto, eu acho que é o Data Product Owner, com o PO, que vai pensar nas releases. Então, assim, na release atual não entrou essa feature de qualidade, mas na outra vai entrar uma de compliance. Isso. O que é prioridade, né? Então, exatamente. Eu acho que essa visão de release, porque o engenheiro de dados vai conseguir falar, bota uma feature aqui agora de qualidade que eu quero, eu acho legal. Não, não. Então, assim, e outra, ele sozinho, só com o aspecto técnico, ele não consegue definir, tem que partir do produto. Ele vai olhar o dado intrínseco no máximo, né? Se pensar no todo, né? E outra coisa que eu nunca vi muito nas empresas, pouquíssimo, uma empresa que na verdade fez isso é fazer um mapeamento de qualidade da informação. Então, já mudando um pouco a perspectiva, mas sem querer jogar bola para isso, mas como é que você avalia a perspectiva do usuário, né? Que a Ju comentou de área de TI, área de negócio e tal. Quem faz um mapeamento de falar o que é mais importante, o que é relevante para esses usuários? Tudo é relevante, tudo é nota 10. Eu quero tudo, quero atualidade, eu quero consistência. O usuário vai dizer que é tudo. Então, mas existe um certo limite da física, né? Sim. Então, assim, uma hora existe mas limite da física. Mas você comentou já hoje sobre completude, né? E é legal a gente falar também um ponto sobre completude que me chama muita atenção nas empresas, é porque a gente fala de completude nas reuniões e as pessoas ficam boiando. Tá? Literalmente. Sim. Porque uma coisa que eu aprendi muito em qualidade há muitos anos é que a gente tem que ser um pouco mais profundo e tirar um pouco a completude de cena. Porque quando você fala completude, pode ser tanta coisa, você não consegue ser preciso. O que você quer ser? Porque pode ser completude. O que é completude? É uma coluna completa? É um conjunto de colunas? Perfeito. Entendeu? É conjunto de regra? Então, assim, isso é uma coisa que a gente... quando a gente foi aplicar a qualidade em muitas empresas, né? A gente sempre se preocupou em colocar, preenchimento de linhas, preenchimento. Para quê? Porque o usuário entenda o que ele está vendo. Às vezes a gente está querendo mostrar algo para ele de qualidade e ele não está entendendo o que é. Né, pela questão da própria forma de se expressar ali para o negócio, a parte técnica, né? E aí, em alguns momentos, eu já vi empresas que tratam completude como um conjunto de endereços preenchidos. Se tiver número, endereço, CEP, etc., a completude é 90%. E essa visão do usuário é mais baseada na qualidade da informação. É isso que você está colocando, né? Que complementa a qualidade de dados, né? Que vai ser a parte mais técnica, geralmente mais intrínseca
Sim, Dado. um dado de qualidade, por consequência, gera uma informação de qualidade. Tende a gerar. Mas pode ser que eu não tenha uma informação de qualidade. Por exemplo, o dado não está acessível. Tem o dado lá, mas o time de segurança demora 20 dias para dar o acesso. Uhum. Então, assim, né? A informação nem existe nesse caso. Então, o dado está atualizado, está com precisão, está completo, mas não tem acesso. Como é que a gente consegue dar um acesso mais ágil, mas com governança, que o dono também valide e tal? Né? O completude, igual a Ju falou, quantos nulos tem? Informação simples de você avaliar, né? Você roda uma regra simples. Quantos nulos veio na base? Quantos nulos por coluna? Será que isso gera um alerta se tiver? Geralmente eu recebo... Geralmente as empresas não sabem dizer. Aí geralmente a gente começa a fazer avaliação de desvio. Olha, geralmente vem 90% aqui completo, 10% de nulo. Se tiver um desvio padrão acima de, sei lá, 2 desvios, 3, aí gera um alerta. Então, assim, às vezes é uma forma de você começar. Que às vezes você conta, quantos por cento tem que ter? Não sei. Que às vezes o usuário, é um usuário que olha 90% preenchido, aceita, e ele tá bom, e para outro não. Para outro não. Então são dois fatores, é bem curioso. Por isso que esse mapeamento de você avaliar a importância, geralmente é feito um questionário e envia para vários usuários. Aí você consegue obter uma percepção e falar, essa aqui é uma estatística, essa aqui é a média do que você quer. Essa dimensão está maior que essa. Porque existe um trade-off no momento, né? Eu quero a informação completa ou eu quero ela mais rápida? Né? Porque quanto mais completa ela quiser, mais regras vão rodar, mais tempo vai demorar no Data Lake. Né? Tende a demorar. Eu quero rodar real time. Vai pedir pro ROM lá, bota o Kafka aí, bota o Confluent aí, aumenta a instância lá. Então, assim, vai aumentando o custo. Então, se você tem uma prioridade maior em completude do que o tempo, talvez você possa esperar um D-1 para esperar o dado mais completo. E, de repente, tomar uma decisão real time ou near real time, você toma com um dado menos completo. Então, existem alguns trade-offs que vão acontecer. Sim. Existe o limite da física do dado, porque para a gente gerar informação, existe um processo. Então, uma hora a gente vai encontrar esses limites. E é curioso que numa empresa que eu trabalhei, eles estavam disparando isso que você falou, né? Eles chamaram o formulário de Data Product, né? Você quer solicitar algo novo, vai ter que responder um questionário. Legal. Entendeu? E aí, legal. Tudo que entrava de novo tinha a participação de um PO, uma pessoa de qualidade de dados, um governante, ótimo. Um arquiteto e um engenheiro. Eram 5 mãos que a gente falava. E aí e a partir do Data Product começava a rodar, né? E aí já saía com várias perguntas, né? Tanto na época eu falei, cadê o pessoal de LGPD aqui? Não tinha ninguém. Daí traz a pessoa. E aí foi melhorando, né? Com o tempo você vai adaptando também a sua realidade, né? Isso que você falou é interessante. Porque você consegue entender também a finalidade do uso. Isso, do uso. Né? É difícil a iniciativa, porque tem diferença, né? Tem diferença. Aí entra naquilo que a gente falou no começo, né? Às vezes você tem um subset de dados que para uma determinada informação gera uma informação de baixa qualidade, mas para determinada informação não pode gerar uma informação de qualidade ou simplesmente um dado ok. Né? Sim, exatamente. É que ele falou que segurança libera muito hoje em dia o dado, né? A gestão do acesso do dado. Mas se for para pensar, quem tem que liberar é o Data Owner. É o Data Owner. Ele que é o dono do dado, ele sabe que aquele dado serve, ele tem que entender quem que está usando o dado dele. Então, muitas vezes passa a responsabilidade. É do pessoal de jurídico, não é. É de segurança da informação, não é. Não é obrigatório, né? Cada empresa faz conforme a sua empresa cresceu. Tem empresas que não têm área de segurança da informação. E quem tem que saber quem pode consumir e quem pode ter acesso a determinado é quem sabe o valor dele. Como é que uma única área de segurança, por exemplo, vai entender as consequências, o valor de cada dado, né? Isso tem que... Ok, em um determinado nível de aprovação, você pode até ter uma camada de segurança, privacidade, e falar, não, você, tal área, você não vai acessar a base de cliente, porque é explícito, né? Mas para casos mais de nuances de negócio, ninguém consegue avaliar além do que o próprio dono do dado, né? Sim. Isso é dinâmico também, né? Muitas vezes as áreas têm um dado privado, que é só dela, e o dado que ela quer expor para outras áreas e vira público. Isso, o Data Mesh vem ou está pegando muito também por causa disso, para dar mais autonomia, habilitar as áreas, né? Mas também não é trivial implementar a questão da governança como um todo. Eu gosto do Dataplex por causa da Data Mesh, que a gente consegue fazer gestão de acesso lá dentro sem ninguém mexer no IAM. Eu gosto. Isso é uma coisa positiva que foi implantada ao longo do tempo. Porque, querendo ou não, a grande pergunta do milhão quem que faz a gestão do dado? E, na verdade, é um comitê.
Porque você precisa ter várias disciplinas. É uma esteira, né? Tem que validar se a segurança da informação está ciente de que os sistemas vão ser usados para aquela pessoa está ok. Se tem algum dado pessoal ou não, o pessoal jurídico, se está ok. Se governança viu que todo mundo está dentro da... né? Se foi feita uma engenharia adequada, se foi feita uma arquitetura adequada. Então tem que ser tipo uma esteira, né? Às vezes não abre chamada de vara N1, N2. Tem que ser um N1, N2, talvez. Sim. Isso eu geralmente, percebo assim, isso. esse processo ele começa com esse... Você falou da esteira de 1 e 2, mas para ele escalar, na Tamesh ele tem que automatizar 100%. Praticamente 100%, né? E aí vem o desafio, né? Como é que você automatiza alguns processos que estão há anos lá e uma pessoa sempre olha o relatório, aperta o botão e decide. Então, acho que existe também um trabalho de área de dados, acaba pegando essa carga de rever parte de acesso ponta a ponta na empresa para conseguir habilitar o Natamesh, às vezes. Né? Então... Eu vou levantar uma bandeira aqui que eu vou deixar um rabo para a gente gravar um outro episódio, que a gente já tá... Parte 2. Que é um outro assunto polêmico, que é gestão de acesso, que está muito ligado à privacidade e data mesh como um todo, porque eu acho que a gente tem um grande dilema aqui, né? A gente tem que proteger, tem que ter os processos, só que eles têm que ser eficientes, né? E o que a gente vê hoje no mercado, pelo menos como arquiteto que eu reparo, são dois extremos. A gente tem um que não tem governança nenhuma, todo mundo tem acesso a tudo, né? Ou o cara de segurança que pede tem acesso. Alguém tem admin? E é uma várzea. Ou você tem um processo tão engessado e tão super governado que ingessa o negócio, o lead time é uma bosta, você não consegue entregar nada, porque não tem velocidade para isso. E pior, que é um processo de que 90% das pessoas que aprovam só clicam no aprovar porque não tem condições de entender o contexto do que ela mesma está aprovando. Porque geralmente é baseado em hierarquia, aí passa para o diretor não sabe nem o que tem naquela tabela, sabe? E ele tem que aprovar. Ele quer ver big number. Isso não faz sentido, né? Então, sentido. Exatamente. Então, os processos eles têm que ter razão de existir. Razão de né? existir, exatamente. E eu quero discutir isso com vocês numa próxima. Boa. É uma boa discussão também. Posso jogar mais uma, então? Joga. Mais uma gasolina. Uma gasolina. Como é a qualidade de dados e a governança para dados não estruturados? Agora com GenAI... Imagem e áudio, sendo estruturado. Era esse ponto que eu ia colocar. Chegar aí nessa porque daí. Agora Telepatia, tá nesse... nesse entusiasmo. Com Agora GenAI, tudo é GenAI. Todo mundo quer olhar, quer implementar, mas, cara, tem dado de qualidade para usar? Vamos pegar uns milhares de áudios aí, começar... O Samuca falou uma coisa que eu gostei demais. Se a gente não tá nem conseguindo fazer o estruturado... Pois é. Quem dirá o não estruturado? Mas é isso. O que eu tô vendo agora é que agora a bola da vez é GenAI. Agora é a bola da vez. Todo mundo quer fazer. Só que, de novo, eu tô vendo que não tem um arroz com feijão básico, que é dado de qualidade, dado estruturado, dado centralizado, dado limpo... Não vejo. Eu escrevi um artigo esses dias sobre isso, sabe? Qual o impacto, o pessoal procurei meu LinkedIn, mas está lá o impacto que deixa o link qualidade, aqui na descrição. depois deixa o link na descrição. Qual o impacto que a qualidade e a governança tem em relação à inteligência artificial, né? Eu escrevi um artigo curtinho, 2 minutinhos, falando sobre isso mesmo. Tipo, a gente está arrumando os dados estruturados, a gente está fazendo iniciativa, está descobrindo como que a gente vai fazer a qualidade do nosso ambiente, porque sempre evolui, todo dia evolui. E a gente está entrando numa era, num lugar que a gente não conhece ainda. Entendeu? Lugar que a gente não conhece, um lugar que a gente não sabe como a gente vai aplicar ainda os modelos de qualidade. Né? Eu tenho uma ideia mais ou menos como seria, mas eu ainda não vi nada funcionando ainda ao vivo e a cores. Mas eu sei que isso vai ser um novo debate aí para discutir no futuro, que o Samuca comentou, porque vai ter muitas dores de cabeça. Porque assim, você vai treinar um modelo... É outro livro. Você vai treinar um modelo, só que o modelo não vai vir com qualidade que ele já aprendeu errado. É tipo educar uma criança com um livro faltando página. Exato. Então, bota lá no primário para aprender, só que os livros, tipo, uns tem página, outros não. Entendeu? Esses daqui vocês vão ajudar a gente a escrever, a professora fala na aula. Mas você vai aprender o quê? Você vai aprender aquilo que te ensinaram, não é? Você aprende certo e errado com criança. Qual que é o resultado de uma criança que fosse educada da primeira à quarta série com os livros faltando página?
esse é o teu modelo, depois de treinado com dados de baixa qualidade. Mas é isso que vai acontecer. A IA vai ter baixa qualidade também. Eu tenho essa coisa bem forte na minha mente, certeza. E aí vai entrar na mesma questão que a gente falou no início da falta de confiança dos CEOs e presidentes, diretores executivos. Por quê? Não vão ter confiança na IA. Sim. E aí vai voltar... Então, aí o problema é a tecnologia. Aí é problema da Modelo, tecnologia. o modelo tá errado. Só que aí tem todo um histórico para trás que ninguém nem olhou pro básico. Nem o básico. Aí nem essa estrutura a gente viu, a gente quer ensinar o modelo a fazer o dado não estruturado, se nem o estruturado a gente está olhando. Então isso vai dar muita dor de cabeça. Eu acho que assim, todo projeto de GenAI deveria vir com um pilar de governança e governança de dados e com certeza qualidade de dados. Não tem a curadoria como, do dado não dá para ignorar. Né? Ainda mais agora, por exemplo, áudio, né? Fazer speech to text está muito prático e tal. Mas o que tem nesse áudio? Né? O que vocês fizeram de diarização, às vezes não se separa nem quem é o cliente, quem que é o atendente. Então, assim, é um trabalho difícil, às vezes, de a gente avançar. Mas vai ter uma disciplina aí, com certeza, para dado no estruturado que vai surgir aí. Né? E me surpreende que a gente esteja ficando mais preocupado agora com a GenAI em relação a isso, sendo que o problema ele é tão crítico, até pior, pela não flexibilidade, quando a gente estava avançando até uns anos atrás com machine learning de modelo classificatório. Sim. Você montar um modelo classificatório de machine learning com baixa qualidade de dados, também vai ter um modelo com péssima acurácia, né? É que agora a gente está na moda falar de AI generativa. Então, e aí tem aí os grandes escândalos de uso de dados do ChatGPT, o assunto subiu à tona de novo, mas é um problema tanto quanto a tecnologia que a gente tinha antes. Sim. Os médicos já não estão confiando na IA. Esses dias eu ouvi um amigo meu falando, né, médico, ele falou assim, nós da classe médica não confiamos na IA, porque os dados que foram, olha isso, os dados que foi aprendido não são de qualidade, são de baixa qualidade. Ou de má qualidade. Então, acaba caindo numa brisa do quê? Eu não consigo criar confiança no negócio de novo para usar IA. Você vai conseguir fazer o básico. Eu digo em negócios que não vão ter impactos, mas em negócios de saúde vai ser mais delicado. E digo que a saúde é muito preocupada com o dado correto. Né? Que no início da minha carreira, a gente Por mais avaliava... que ela não cuide tão bem do dado, mas ela se preocupa. Ela se preocupa. Porque eles querem treinar modelos, porque assim, falando agora, né, que eu sou da área da saúde também, uma agulha, né? Vamos dar um exemplo, equipo. Um equipo, o que é? Aquele que coloca no braço e tal. E existem alguns que são fotossensível, que é para medicamentos que não podem pegar luz. Tá? Praticamente são iguais, só o que muda é que um é laranjinha, né? E o outro não é. E ele custa muito mais caro, né? E existem casos hoje que eu já vi, né, acontecer, que chega no ponto de socorro, a pessoa é atendida e colocado na conta que ela foi atendida com equipe fotossensível e fez uma inalação. E não foi esse tipo de equipe que foi utilizado. Então, se você coloca numa conta e depois você vai ensinar o modelo, isso está errado. Né? E isso também funciona em situações de agulha. Se eu coloco uma agulha maior ou menor, ou se eu ensino medicamento com uma dosagem diferente, eu posso botar uma pessoa. Então, isso vai ser um impacto muito maior na indústria. Sem dúvida. Para questão da qualidade. Por quê? É muito mais sensível. Então, vai ter muito esse receio com a questão de saúde. Né? Da qualidade para ser implantada com IA. Né, que é o que o Samuca estava comentando. Ron, muitos desafios na área de dados, muitas disciplinas, muitos pilares que tenho certeza que se tiver algum CDO ou um CIO ouvindo a gente, ele está pulando da janela agora, nesse momento. Né? Como é que a TechRom pode ajudar esse cara? Olha, acho que o primeiro ponto... A gente pode, primeiro, entender o cenário de uso, entender quais são as perguntas que ele quer responder com base aos dados e, a partir disso, entender, começar a entender se tem dados suficiente, como é que está esses dados, como é que está a estrutura, se está na nuvem, se está dentro de casa, enfim. Então fazer é mais um assessment da vida do cara, né? E aí... Mas acho que o mais importante é, primeiro, para que eu quero? Para que eu quero implementar? Né? Que pergunta eu quero responder? Porque, de novo, muitos que eu vejo também eu quero implementar, porque eu quero implementar. Cara, mas que problema de negócio eu estou querendo resolver? Porque
Senão vai gastar um dinheiro desnecessário, né? Então, acho que é muito nesse sentido que a gente procura Orientar. conversar, entender, antes de falar de qualquer coisa. Porque tecnologia, cara, Bem é o de vai. menos. Agora, entender o problema que eu quero resolver, isso é fundamental, né? Sim. Então, se você quiser entender exatamente qual a sua evolução aí com o sistema, com o seu sistema de dados, com o seu processo de dados, data quality, arquitetura orientada a eventos. Exato. Né? Quiser conhecer melhor o serviço da TechHome, vamos deixar aqui embaixo na descrição, né, Ron? O site, o Instagram, o LinkedIn e o contato do Ron para que você tenha aí a melhor orientação possível, certo? Sim, com certeza. Beleza. E o e-mail, se o pessoal já quiser mandar agora? É ron@techrom.co. Fechou. É isso. Meus amigos, muito obrigado pelo episódio. Pô, já acabou? Eu poderia Você que- ficar aqui até de madrugada aprendendo, discutindo mais umas 2 horas, mas eu vou deixar um gancho aqui para a gente continuar esse papo numa próxima, porque não parece, mas já estamos há quase 2 horas falando de dados. Nossa, Passou rápido. Passou voando, né? Pô, é um assunto bom. Pô, e ainda tinha muita coisa Muito. pra falar A gente aqui. começou a entrar em O Samuel AI, gestão trouxe de a coisa acesso. aqui que eu achei fantástico, cara. Nem falando de dado não estruturado. Puta, isso é um Pois é. outro Eu até episódio. Falei, vamos falar desse assunto, um podcast só pro Pode dado ser. não Vai dar- estruturado. É isso. aí. Esse aí vai ter que ler mais um pouquinho 2 pra livros. escrever depois. Samuca, obrigado, cara, pela presença. Obrigado você, Wellington e Ron, Ju, também pelo tempo, toda a equipe aí também, obrigado pelo apoio, pelo convite. Espero que a gente possa aí, em breve fazer novos episódios e estou à disposição. Acho que é isso. Não sei se eu me apresento aqui também ou depois como a gente faz depois. Bom, eu que tenho que agradecer ao convite aí dos meninos, do Ron, do Wellington. Muito bom conhecer Samu, conheci ele hoje, adorei conversar ali por trás dos bastidores, nota 10, muito bom, espero poder voltar mais vezes, né? Obrigada a toda essa produção maravilhosa que está aí atrás nos ajudando também, que eu sei que aí tem uma estrutura aí por trás disso, né? E espero que a gente consiga aí melhorar sempre, né? Ajudar com temas aqui dentro do canal de vocês, né? Sigam, quem não está seguindo, aproveite e siga, acione o sininho, né? Notificação. No canal. E- Influencer. seu sininho. E siga esse canal, porque eu comecei a segui-los por causa de um podcast também. Estou aqui hoje, quem diria, né? Então, muito bacana e a gratidão mesmo que fica. E muito obrigada aí pelo convite, pelo papo que a gente teve hoje à Eu que noite. agradeço, foi um prazer conhecê-la também e espero te ver aqui mais vezes. Obrigada eu. Show de bola. Ron, mais um de muitos, hein, cara? Você Mais um de muitos. Nosso veterano aqui. Obrigado novamente pela oportunidade. Hoje eu aprendi muito, não que eu não nos outros também não tenha aprendido, mas hoje foi um tema em particular porque é um tema que é o meu dia a dia, né? E é legal ter outras visões, é legal ter outras opiniões, é legal trazer outras perspectivas, porque super enriquece o tema que hoje todo mundo fala. É dado, é ouro, né? É o petróleo, mas na prática ele não é cuidado como deveria ser, né? Então foi muito bom. Obrigado novamente. Obrigado. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Faça como a Ju recomendou. Encaminhe esse episódio para alguém que não conhece ainda o PPT. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda DM pra gente, comenta aqui o episódio na base de comentários aqui do Spotify ou do YouTube. E agora, se você entende que o PPT contribui com a sua vida profissional de alguma forma e você pode nos apoiar, você pode ser membro do nosso canal. Você vê, Ron? Agora o cara pode Pô, ser membro. legal. Aqui, Tá ó. não monetizado já. Tá pode, muito o cara pode chique. ser Que legal. membro. E pior, se esse cara for membro, ele corre o risco de vir assistir o episódio aqui um dia. Você acredita Que nisso? legal. Cara, Pois vai ver que muito isso aqui legal. é uma bagunça. Ele vai ver. No fundo, Bagunça ele vai organizada. descobrir. Mas bem Ah. legal, bem legal. Que É a isso experiência de estar aqui, ver o estúdio aqui é fantástica. Então, se você pode contribuir conosco, se não, você já contribui demais curtindo e compartilhando esse episódio para que a gente cresça a nossa comunidade ainda mais. Obrigado pela audiência de vocês e valeu!